Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Não existe nada melhor, aleluia. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. De Jesus, meu bom pastor. Aleluia. Bom dia, meus irmãos e irmãs, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus seja sobre a sua vida e sobre toda a sua família. Nós estamos aqui com muita alegria em mais uma escola bíblica dominical, onde temos a oportunidade, dada pelo próprio Deus, de aprendermos a sua santa palavra, de sermos alimentados por ela, de termos o nosso espírito mais ainda fortalecido e vivificado pelo Espírito Santo do Senhor. E eu quero convidar você a uma breve meditação da palavra do Senhor, que está no livro de Salmos, no capítulo 1, e nos diz assim a palavra do Senhor: Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto a correntes de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha. E tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. O livro de Salmos é um livro muito rico, um livro que nos traz muito conhecimento acerca do Senhor Deus e acerca também do povo do Senhor Deus e como que esse povo deve estar diante de Deus em adoração, como esse povo deve viver sua vida crendo sempre nesse Deus maravilhoso. E perceba comigo que o Salmo de número 1 aqui, ele mostra um caminho para todos nós, um caminho de bênção para a nossa vida. E o salmista apresenta isso aqui para a gente através de alguns contrastes que ele faz. Contrastes entre a vida daqueles que são chamados de justos e a vida daqueles que são chamados de ímpios, podemos dizer assim.
Isso tudo porque, numa perspectiva do próprio Deus, só existem no mundo dois tipos de pessoas. Individualmente falando, dois grupos de pessoas. Aqueles que creem no Senhor Deus e aqueles que não creem no Senhor Deus. Aqueles que são considerados os piedosos, os homens que buscam a Deus, e aqueles que não buscam a Deus. Aqueles considerados cristãos e os não cristãos, os crentes e os incrédulos. São, na perspectiva do Senhor Deus, na perspectiva bíblica, os dois grupos de pessoas que nós temos no mundo. E olha que interessante, o versículo 1 já começa a trazer algo desse contraste que nós falamos quando ele diz: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. O que o salmista quer dizer aqui para todos nós? Mesmo apesar de começar com as palavras bem-aventurado, a princípio dá a impressão de que ele vai falar acerca daquele que é bem-aventurado, mas ele já faz uma reviravolta aqui e mostra a realidade daqueles que são ímpios, daqueles que são de fato os pecadores, daqueles que são os escarnecedores. É claro que ele traz um pouco aqui acerca do que é bem-aventurado, é o que não pratica tais coisas, mas ele destaca bastante aqui para nós acerca dessas pessoas que são ímpias, ou seja, são pessoas que têm a vida moldada pela perversidade, são pessoas que a palavra de Deus traz aqui para nós que permanecem na companhia daqueles que insistem, que persistem em fazer o mal. Por isso que diz aqui a respeito de ímpios, por isso que fala a respeito de pecadores. Talvez você se pergunte, mas espera aí, todos nós não somos pecadores? A Bíblia não mostra isso para a gente? Claro, todos nós somos pecadores, mas o que o Salmo destaca aqui no versículo 1 é o fato da pessoa insistir e permanecer numa vida de pecado. Por isso que ele destaca aqui dizendo o seguinte, que a pessoa se detém no caminho dos pecadores. Esses são os ímpios. E ainda diz mais, falando a respeito daqueles que se assentam na roda dos escarnecedores, aquelas pessoas que zombam, aquelas pessoas que praticam todo tipo de perversidade, até mesmo contra aqueles que são filhos de Deus. E nós podemos enxergar essa realidade aqui quando no versículo 2, o salmista já começa a inverter a história aqui, mostrar a realidade daquele que é o bem-aventurado. E a gente precisa entender aqui o que essa palavra bem-aventurado significa. Claro que você já sabe, muitas vezes nós já ouvimos aqui em escola dominical, já ouvimos em outros estudos, já ouvimos em sermões, bem-aventurado significa feliz ou muito mais do que feliz. E a gente precisa entender essa expressão, o que é ser muito mais que feliz? Bem-aventurado é muito mais do que um sentimento, aquele sentimento de felicidade, mas é um estado de ser, é um estado da pessoa. Bem-aventurado significa que a pessoa bem-aventurada ela é abençoada. O próprio Jesus ensinou isso lá no Sermão do Monte, quando ele falou acerca das bem-aventuranças, bem-aventurados misericordiosos, porque tudo aquilo que acontece com os bem-aventurados, eles receberão algo em troca, exatamente não por serem pessoas boas, mas exatamente porque eles são abençoados. Os misericordiosos receberão misericórdia, a misericórdia alcançará a vida deles. Aqueles que praticam a justiça, a palavra do Senhor Deus, Jesus próprio ensinando, dizendo que deles é o reino dos céus, enfim. A palavra de Deus nos demonstra, através do próprio Cristo Jesus, ensinando que bem-aventurados são abençoados. Então, meus queridos, é muito mais do que um sentimento, é aquilo que nós somos. Nós somos abençoados pelo Senhor Deus. E o versículo 2 diz que aquele que é bem-aventurado, o seu prazer está na lei do Senhor. E nessa lei, ele medita de dia e de noite. Ou seja, aquele que é bem-aventurado, aquele que é abençoado, aquele que é mais do que feliz, ele tem como um prazer da sua vida, do seu coração, o seu deleite está na lei do Senhor. Ele se mantém firme nos caminhos do Senhor, claro que continuando a ser pecador, mas ele reconhece que a sua vida está na total dependência do Senhor Deus. E é isso que nós precisamos enxergar aqui, porque o bem-aventurado medita na lei do Senhor de dia e de noite. Meus queridos, a lei do Senhor aqui vai muito além daquilo que nós entendemos como sendo os 10 mandamentos. É a palavra do Senhor Deus, é a vontade do Senhor Deus nas nossas vidas. Ou seja, será que o nosso prazer, o nosso deleite está realmente em satisfazer a vontade do Senhor? Nós precisamos buscar isso incessantemente, todos os dias, como o salmista declara que é o bem-aventurado. Ele medita na lei do Senhor dia e noite, exatamente porque quando o nosso prazer está na lei do Senhor,
nós percebemos que Deus fala conosco através da sua palavra. A palavra do Senhor que é viva, que é eficaz, que transforma as nossas vidas através da ação do Espírito Santo do Senhor, que nos muda por completo, muda a nossa história. Esse deleite, esse prazer que nós temos agora pela lei do Senhor, mostra mais uma vez a realidade do novo nascimento, efetuado pela ação do Espírito Santo. Não fomos nós, por nós mesmos, que nascemos de novo, mas foi o Espírito Santo do próprio Deus que colocou isso na nossa vida, que nos fez nascer de novo, que nos deu uma nova perspectiva, um novo olhar sobre o mundo em que nós vivemos, um novo olhar a respeito de Deus, um novo olhar a respeito de quem nós somos. Por isso nós podemos dizer que somos sim bem-aventurados, nós somos abençoados, porque é Deus que coloca isso na vida da gente. É Ele que promove bênçãos constantes, diárias nas nossas vidas. Meus queridos, como resultado dessa obra regeneradora que o próprio Deus promove através do seu Santo Espírito no nosso interior, nós passamos a amar a lei do Senhor. Nós passamos então a deixar a nossa vontade de lado e buscar satisfazer a vontade do Senhor Deus. E percebam comigo que o resultado de toda essa atenção à palavra de Deus, de toda essa meditação constante, dia e noite, traz resultados. O versículo 3 informa isso pra gente. Aquele que é bem-aventurado, ele é como uma árvore plantada junto a correntes de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha. Tudo quanto ele faz será bem sucedido. Percebam como é impressionante a vida daquele que é abençoado, a vida daquele que é bem-aventurado. Ou seja, esse homem que depende totalmente do Senhor Deus, ele produz frutos. Tudo isso porque a visão aqui do salmista, ao escrever esse salmo aqui para nós, claro que inspirado pelo Espírito Santo do Senhor, ele está ali pensando na sua própria região, uma região de clima árido, uma região totalmente onde o calor é constante, e ele praticamente enxerga uma árvore plantada junto a correntes de águas. Aquela árvore que vai buscar os nutrientes no mais profundo do solo, mas que tem ali, junto àquelas correntes de águas, a hidratação necessária para a sua vida, para que ela venha existir não por si mesmo, mas para que ela venha existir com o intuito de produzir frutos. O que o salmista tenta explicar aqui para cada um de nós, e eu acredito que ele explica isso com sucesso, é que a vida daquele que é bem-aventurado, a vida daquele que é abençoado por Deus, deve ser uma vida que não apenas se deleita na palavra de Deus para absorver os seus ensinamentos e ficar para si mesmo. Não, é para compartilhar com outras pessoas, é para dar frutos, ou seja, ser bênção na vida de outras pessoas. E é assim que nós, como bem-aventurados, como abençoados, como povo de Deus, como filhos de Deus, devemos agir, devemos praticar nas nossas vidas. E o texto aqui diz para a gente que tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Nós somos bem-sucedidos não pelo nosso trabalho, pela nossa capacidade, pelo nosso produzir, mas somos bem-sucedidos quando abençoamos outras pessoas. Por isso que é fantástico ler a palavra de Deus e perceber que nós estamos inseridos dentro de um povo, dentro de uma comunidade, não estamos sozinhos. E podemos sim ser abençoados por Deus dentro dessa comunidade, onde existem pecadores, claro, pecadores como eu e você, mas nós somos pecadores redimidos pelo próprio Deus, para viver nessa comunidade santa. Somos a família de Deus. Mas percebam que um contraste aqui, quando ele mostra agora a vida do ímpio, os ímpios não entendem isso, os ímpios não vivem dessa maneira. O versículo 4 diz, os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. Mais uma vez a visão do salmista aqui é do território dele lá, é a visão de uma eira, aquele local onde levariam todos os grãos ali para serem debulhados, né, e a palha ser dispersada ao vento. Como o texto diz aqui para a gente, os grãos ficariam ali intactos, né, na hora de peneirar ali os grãos, mas a palha, tudo aquilo que era seco, voaria, não faria parte daquilo que é o bom. E a gente sabe que todo o pensamento dos ímpios, todo o pensamento daqueles que são injustos, dos escarnecedores, dos zombadores, os pensamentos dessas pessoas normalmente são de que a vida se resume nisso aqui e pronto. Eles têm que correr atrás de coisas, alcançar coisas, sejam riquezas, sejam posses, bens, relacionamentos restritos aqui a essa vida, aqui a essa terra, porque para eles apenas aquilo que existe está aqui. Eles não têm uma esperança no futuro. Por isso que o texto diz que os ímpios são como a palha que o vento dispersa. Tudo aquilo que eles constroem, tudo aquilo que eles acumulam aqui nessa vida se vai.
Eles não carregam nada, eles não levam nada, assim como nós também não levaremos nada dessa vida para o porvir. Apenas a nossa identidade em Cristo Jesus. Meus queridos, nós precisamos entender essa nova vida que nós temos agora em Cristo Jesus, dada pelo próprio Deus. Nós somos bem-aventurados. Não sejamos como ímpios. Não vamos buscar uma vida resumida aqui, essa terra, uma vida fútil, uma vida vazia, uma vida que se acaba. Mas por fim, o salmista aqui apresenta um último contraste entre aqueles que são abençoados e aqueles que são considerados os ímpios. Ele descreve aqui no versículo 5 e 6, por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Nós sabemos que provavelmente não foi Salomão que escreveu aqui o Salmo 1, mas nós sabemos que ele escreveu aquilo que está lá em Provérbios, capítulo 14, versículo 12, que diz: há caminhos que ao homem parece direito, mas ao cabo dá em caminhos de morte. Ou seja, é o fim trágico de todos aqueles que são ímpios, daqueles que permanecem no caminho dos pecadores ali, se detêm no caminho dos pecadores, que se assentam na roda dos escarnecedores. O caminho dessas pessoas, ao final, é um caminho de morte. E quando olhamos mais atentamente para a palavra de Deus, não chega a ser nem ao final um caminho de morte, mas ainda nessa vida, a palavra de Deus diz que estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Ou seja, a morte já domina a vida daqueles que são ímpios. Mas aqueles que são bem-aventurados, aqueles que são abençoados por Deus, já têm vida. Vida não apenas nessa realidade que nós vivemos aqui, mas uma vida eterna. Nós temos muito mais, nós temos uma esperança no porvir. É isso que a palavra de Deus nos ensina aqui. E quando ele diz que o Senhor conhece o caminho dos justos, está dizendo aqui muito mais acerca do que um conhecimento intelectual. Fala para nós aqui acerca de um conhecimento que diz respeito a um relacionamento. Ou seja, Deus busca um relacionamento com o seu povo, Deus busca um relacionamento com cada um de nós, e nós também precisamos buscar esse relacionamento com o Senhor Deus. E Ele demonstra a cada um de nós, Ele mostra através da sua palavra toda a sua aliança para com o seu povo, a sua aliança em Cristo Jesus. Porque afinal de contas, hoje nós somos considerados filhos de Deus. Nós podemos ser considerados bem-aventurados e abençoados exatamente por causa de Cristo Jesus. A aliança que Deus fez com o seu povo, com cada um de nós em Cristo Jesus. Por isso Ele nos conhece, por isso Ele quer se relacionar conosco dia após dia, por isso que nós devemos buscar um relacionamento com Ele dia e noite, é como o Salmo nos apresenta. Por isso vamos meditar na lei do Senhor dia e noite. Por isso vamos buscar no Senhor Deus forças para sermos sim bem-aventurados, não pelos nossos próprios esforços, mas confiando única e exclusivamente em Cristo Jesus. Meus queridos, que Deus assim nos abençoe. Amém? E as nossas aulas de Escola Bíblica Dominical continuam, graças a Deus, funcionando normalmente. Cada classe aqui com seus professores, com seus alunos, por isso continue participando, se envolva, faça perguntas ali para o seu professor, aproveite o chat ali, escreva suas dúvidas também, vamos juntos aprender a palavra do nosso Deus. Existem aqui na descrição desse vídeo, no YouTube ou no Facebook aí, o link para as outras salas, então participe e seja abençoado em nome de Jesus. Sobre o culto à noite, as nossas inscrições já se encerraram, né? Mas fique atento para a próxima semana, a partir de amanhã, nós já estaremos divulgando um novo link para novas inscrições para o culto de domingo que vem. Graças a Deus nós tivemos agora, desde domingo passado, a oportunidade de voltar, mesmo que pouco a pouco, aos nossos cultos presenciais noturnos, mas nós estamos caminhando aqui nesse processo, percebendo, ainda buscando entender a cada dia aquilo que Deus quer, aquilo que Ele tem para as nossas vidas, diante de toda essa situação que nós temos vivido, que nós temos enfrentado, mas não deixe ser perturbado por essas questões todas. Se fortaleça sempre na palavra do Senhor, vamos buscar juntos forças no nosso Deus Todo-Poderoso. Que assim Deus nos abençoe. Vamos orar? Pai querido, muito obrigado por mais essa oportunidade que o Senhor nos deu nessa manhã de estudarmos a Tua Palavra. Já vimos aqui um breve devocional, onde com certeza o Senhor comunicou a Tua vontade mais uma vez aos nossos corações. E agora no momento em que
iremos, Deus, aqui para as nossas salas, aprender mais do Senhor, aprender a beleza do Senhor, do Teu Evangelho, do Teu amor sobre as nossas vidas. Nos ajude a compreender cada vez mais, Deus, o quanto nós somos amados, o quanto o Senhor se importa conosco, o quanto o Senhor se faz presente nas nossas vidas, para que exatamente nós possamos estar dia após dia nesse relacionamento maravilhoso que podemos ter com o Senhor. Nos abençoe nisso, continue capacitando cada professor, cada aluno, Deus, a compreender de fato as Tuas palavras. E essa é a nossa oração, que fazemos em nome de Cristo Jesus. Amém. Tenha uma boa aula, em nome de Jesus. Bom dia, meus irmãos, graça e paz, amém? É uma alegria muito grande, mais uma vez, poder estudar com vocês uma porção preciosa da Palavra de Deus. Para aqueles que estão nos assistindo pela primeira vez, informamos que estamos estudando a vida de Abraão, utilizando como guia para nosso estudo o livro da série Heróis da Fé, do autor Charles Swindoll, que tem como título Abraão, um homem obediente e destemido. Nas lições anteriores, vimos o chamado de Deus a Abraão e as suas promessas para ele. Deus prometeu a ele uma terra para seus descendentes, de torná-lo também uma grande nação, de abençoar e engrandecer o seu nome, de que ele seria uma bênção para outras pessoas, de abençoar também os que o abençoassem e amaldiçoar aqueles que o amaldiçoassem, e finalmente que por meio dele todas as famílias da terra seriam abençoadas. Vimos também que Abraão, no seu primeiro teste de fé, em Gênesis 12, quando saiu da terra por causa da fome, da terra de Canaã, foi para o Egito, e lá ele mentiu para Faraó dizendo que Sarai era só a sua irmã. Então nós vimos que ali ele deixou de confiar em Deus e tentou com suas próprias forças resolver aquele problema que ele estava vivendo da seca ali, e acabou mentindo para Faraó, e teve todo um problema na vida dele que Deus precisou intervir para trazer de volta ao caminho, né? Então nós vemos que no primeiro teste de fé ele falhou, né? E na lição de domingo passado estudamos a separação entre Abraão e Ló. Houve um desentendimento entre eles e Ló escolheu que ficaria com a terra mais fértil, próximo de Sodoma, enquanto que Abraão foi para outra direção, ficou em uma terra não tão fértil. Mas essa decisão de Ló de ir para as proximidades de Sodoma, ter sido ganancioso de pegar a melhor terra, trouxe consequências muito ruins para a vida dele, e que nós vamos ver na lição de hoje. Então, meus irmãos, dando continuidade ao estudo sobre a vida de Abraão, o título da nossa lição de hoje é Abraão, o Generoso. Vamos orar pedindo que Deus fale aos nossos corações. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos por tudo que o Senhor nos tem dado, Senhor, pela oportunidade que temos de estudar a sua palavra de forma livre, Senhor. Pedimos que o Senhor fale aos nossos corações, que tudo que seja dito aqui seja para a honra e glória do teu nome e edificação da tua igreja. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Nós vimos na lição anterior, como eu falei, que Ló tomou a decisão de ir para as proximidades de Gomorra. Então, o capítulo 14 começa narrando uma guerra entre duas confederações de reis. Naquela região de Canaã, principalmente onde ali Ló havia montado as suas tendas, na proximidade de Sodoma e de Gomorra, existiam cinco reis, né? 5 cidades-estados ali, além de Sodoma e Gomorra, outras 3 cidades. E esses reis, eles eram vassalos, ou seja, eram tributários, pagavam tributos
a um rei chamado Quedorlaomer. Esse rei, ele vinha da região da Babilônia, ele era estrangeiro, não era daquela região, né? Mas ele dominava desde a Babilônia até o mar Mediterrâneo, porque aquela era uma rota comercial importante. E eles ele dominava aquela região, e esses 5 reis, né, essas 5 cidades-estados daquela região ali, eram tributárias a ele. Ele dominava aquelas cidades. E durante 12 anos foi assim, até que chegou um momento em que essas cidades resolveram se rebelar contra esse domínio do Quedorlaomer. E aí ele viu que essas cidades haviam se rebelado, formou uma coalizão com outros 3 reis, então uma coalizão de 4 reis, liderados por Quedorlaomer, fez guerra contra esses 5 reis dessas cidades-estados do entorno do Mar Morto ali na terra de Canaã. E ele venceu essa batalha, né? E esse tipo de batalha era muito comum nos tempos de Abraão. Reis frequentemente empreendiam ações militares com o objetivo de conquistar outra cidade-estado. Naquela época não tinha o conceito de país como tem hoje. O domínio territorial era menor. Cada líder de uma cidade daquela era considerado um rei, né? Por isso que existiam muitos reis. As cidades conquistadas se tornavam submissas aos conquistadores e pagavam tributos a esses conquistadores. Então nós vemos que esses tributários, né, esses reis vassalos, se rebelaram contra esse domínio do Quedorlaomer. Ficaram sob o domínio dele por 12 anos, mas chegou um ponto que eles não quiseram mais permanecer e resolveram fazer guerra. E eles perderam essa guerra. O texto bíblico deixa claro que a revolta dos vassalos foi ruim, se deram mal ali. A confederação de 5 reis da região do Mar Morto acabou perdendo essa guerra. Então nós vamos ver lá em Gênesis 14, versos 10 e 11, vamos ver o que é que aconteceu. Gênesis 14, 10 e 11, acompanhe aí. Ora, o vale de Sidim estava cheio de poços de betume. Os reis de Sodoma e de Gomorra fugiram, alguns caíram neles, e os restantes fugiram para um monte. Tomaram, pois, todos os bens de Sodoma e de Gomorra e todos os seus mantimentos e se foram. Então nós vemos que eles, além de serem derrotados, tiveram as suas cidades saqueadas. Ou seja, o Quedorlaomer venceu a batalha, foi lá e tomou tudo que tinha naquela cidade e levou com ele, inclusive as pessoas. Levou bens, né, os animais e as pessoas. Ele levou com ele como castigo por aqueles reis terem se rebelado contra ele. Então nós vamos ver o que aconteceu. Bom, em Gênesis 13, nós vimos a separação entre Abraão e Ló. Houve um desentendimento, porque eles possuíam muitos bens, muitos animais. A terra que eles estavam habitando não era suficiente para suportar os dois ali, e acabou tendo um desentendimento. Então, Ló preferiu seguir para a região mais próxima de Sodoma, que era mais fértil, né? O texto fala que ele levantou os olhos, nós vimos o Marcelo falando sobre isso, olhou, viu que aquela terra era melhor, ou seja, ele tomou a sua decisão baseada só na sua ganância e com olhos nas coisas materiais. Ele não pensou que em qualquer lugar que ele pudesse estar, ele pudesse ser abençoado por Deus, diferente de Abraão. Abraão deixou ele decidir. Você escolhe para onde você vai. Para o lado que você for, eu vou para o lado contrário, para a gente não ter desentendimento. Agora, em Gênesis 14, o texto começa a revelar que havia sido muito ruim essa decisão que ele havia tomado. Vamos ler lá. Verso 14, capítulo 14, a partir do verso 12 até o verso 17. Apossaram-se também de Ló, filho do irmão de Abraão, que morava em Sodoma, e dos seus bens, e partiram. Porém, veio um que escapara
e contou a Abraão o hebreu. Este habitava junto dos carvalhos de Manré, o amorreu, irmão de Escol e de Aner, os quais eram aliados de Abrão. Ouvindo Abrão que seu sobrinho estava preso, fez sair 318 homens dos mais capazes, nascidos em sua casa, e os perseguiu até Dan. E repartindo contra eles de noite, ele e seus homens feriram-os e os perseguiu até Obá, que fica à esquerda de Damasco. Trouxe de novo todos os bens, também Aló, seu sobrinho, os bens dele e ainda as mulheres e o povo. Após voltar Abrão de ferir Quedorlaomer e aos reis que estavam com ele, saiu ele ao encontro, o rei de Sodoma, no vale de Savé, que é o vale do rei. Então nós vemos aí o quanto que foi ruim a decisão de Ló de ir para aquela região. Ele acabou acampando, montando suas tendas nas proximidades de Sodoma, e em pouco tempo ele já estava morando dentro da cidade de Sodoma. Então quando Quedorlaomer fez esse ataque e saqueou a cidade de Sodoma, também levou Ló cativo, e toda a sua família e todos os seus bens. Então você vê que toda aquela ambição que ele teve, achando que ia ser vantajoso, que ia ganhar mais, caiu tudo por terra, porque ele perdeu tudo de uma hora para outra. Então quando a gente pensa que está seguro, né, com as coisas, com os ganhos materiais, com a riqueza desse mundo, de uma hora para outra tudo pode mudar. Nós tivemos um exemplo agora, né? Estamos vivendo isso agora. Com quantas pessoas perderam tudo nessa crise dessa pandemia do coronavírus. Então, fiados nas coisas do mundo, a qualquer momento se pode perder tudo e ficar sem nada. Nós temos que depositar a nossa confiança no Senhor. Isso é uma lição bastante importante que é deixada já aqui no texto. Então nós vemos que ele foi levado, essa decisão foi ruim, porque ele foi levado, toda a sua família, todos os seus bens foram levados por aqueles que venceram a guerra. Mas uma pessoa conseguiu escapar. Escapou e foi correndo avisar Abrão o que tinha acontecido. Nós vimos no verso 13 que uma pessoa saiu. E é interessante esse verso 13, porque pela primeira vez Abrão é chamado de hebreu. Já era o nome que seria dado ao povo. Não se tem certeza muito da origem dessa palavra, da palavra hebreu, qual é a origem dela. Existem duas hipóteses. Uma significa aquele que atravessou o rio, porque para entrar na terra de Canaã, vindo do Oriente, você atravessa o Rio Jordão. Então, vindo da região de Ur, e de Arã, da onde Abrão veio, ele teria que atravessar o rio e entrar naquela terra. Então seria aquele que atravessou o rio. O significado da palavra talvez fosse esse. No sentido de ser estrangeiro. A outra hipótese é que a palavra hebreu significa o descendente de Éber. Éber era filho de Sem, que deu origem ao povo semita, do qual Abraão fazia parte. Então, hebreu fosse talvez a nomenclatura para aquele que é descendente de Éber, o filho de Sem. Então, essas são as duas hipóteses mais aceitas, com relação a isso. Mas é interessante a gente notar que nesse verso 13 do capítulo 14 é a primeira vez que aparece a palavra hebreu, E depois o povo inicialmente ficou sendo conhecido como o povo hebreu, depois mudou de nome e ficou sendo conhecido como o povo de Israel, e por aí vai. Então, quando Abrão soube que Ló estava preso, ele imediatamente reuniu um grupo de 318 homens, nascidos na sua casa, habilidosos na guerra, para perseguir aquela confederação de reis que havia saqueado Sodoma.
e juntamente com ele teve os aliados da terra onde ele estava habitando, né? Sem dúvida foi mais uma atitude de fé de Abraão. Abraão, como nós vimos, não era um homem, ele era um homem comum, ele não tinha nenhuma habilidade bélica, ele não tinha nenhuma experiência em guerra, mas ele se dispôs a ir num ato de coragem e fé. Abraão não apenas perseguiu os saqueadores, como também os feriu e os derrotou, com um número muito menor de homens. Isso aqui é interessante a gente ver. E nós vimos que ele não era especialista em guerra, mas com Deus ele foi capaz de realizar esse grande feito. Porque a nossa força ela vem do Senhor. Então é isso que a gente também é uma outra lição importante que a gente precisa aprender aqui. Às vezes a gente acha que não é capaz de realizar uma determinada coisa, que a gente se sente inferiorizado, mas a gente tem que confiar no Senhor. É Ele que nos capacita para realizar as coisas quando estamos debaixo da proteção do Senhor, no seu caminho, em comunhão com Ele. Isso é que é importante. Então Deus capacitou Abrão a conseguir esse grande feito. E essa atitude de Abraão para com Ló fala muito a respeito do caráter dele, né? Ele manteve o amor por Ló, mesmo depois daquele desentendimento que eles tiveram, mostrou sua generosidade imediatamente. Ele foi, e ele não só mandou os homens, ele comandou os homens até lá. Ele organizou essa incursão para poder resgatar Ló, e ele comandou os homens até lá. Isso aqui é bastante interessante. Se fosse qualquer outro, podia dizer assim, Ló tomou a decisão dele, escolheu morar nas proximidades de Sodoma, escolheu a melhor terra, me deixou aqui nesse lugar pior, ele que se vire lá. Mas ele não fez isso não. Ele mostrou toda a sua generosidade, seu amor, compaixão, porque ele viu que aquele seu sobrinho estava passando por uma dificuldade muito grande e foi lá resgatar ele. Essa é uma outra lição importante, né? Quando a gente vê alguém que está em dificuldade, um irmão nosso, alguém próximo, nós temos que prontamente ajudar, independente do que ele tenha sido, do que ele tenha feito com a gente. A Bíblia nos ensina a pagar o mal com o bem. Isso faz muita diferença. Isso agrada ao Senhor. Isso mostra que nós entendemos esse amor e essa compaixão que Deus também tem para conosco. Então Abraão consegue recuperar todos os bens que foram levados, recupera os cativos, recupera Ló, mas nós vamos ver agora, no decorrer do texto, que essa glória por essa vitória não pertencia a Abraão, mas que ela pertencia ao Deus de Abraão. Foi Deus que o capacitou para fazer isso. Então nós vamos ver aqui o que acontece quando ele volta dessa operação de resgate. Assim que ele volta, ele encontra dois reis. O primeiro rei é o de Sodoma e o segundo rei é o de Salém. Vamos ver em Gênesis 14, 17, nós até lemos aqui, e depois 21 a 24. Gênesis 14, 17, depois o verso 21, de 21 a 24. Após voltar Abrão de ferir a Quedorlaomer e aos reis que estavam com ele, saiu-lhe ao encontro o rei de Sodoma, no vale de Savé, que é o vale do rei. 21 a 24. Então disse o rei de Sodoma a Abrão: dá-me as pessoas e os bens ficarão contigo. Mas Abraão lhe respondeu: levanto a mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, o que possui os céus e a terra, e juro que nada tomarei de tudo que te pertence, nem um fio, nem uma correia de sandália, para que não digas: eu enriqueci a Abrão. Nada quero para mim, senão o que os rapazes comeram e a parte que toca aos homens de Aner, Escol e Manre,
que foram comigo, estes que tomem o seu quinhão. Então nós vemos aqui que no encontro com o rei de Sodoma, Abraão deixou claro que ele não havia lutado a fim de aumentar as suas riquezas. Nós vimos quando Marcelo ensinou no capítulo 13, a respeito da história, que ele já estava, quando ele voltou do Egito, ele já estava muito rico, né? Deus, cumprindo as promessas na vida de Abraão, nessa caminhada com ele, já estava abençoando a vida dele com relação à questão material de forma abundante. Então ele já estava muito rico. E ele não tinha essa ambição de se tornar mais rico ainda. Ele não estava lutando por isso. Ele tinha ido lá para resgatar Ló, porque ele, como a gente falou, a respeito, porque ele tinha compaixão, o amor que ele tinha por Ló, porque ele era um homem generoso, e ele viu a dificuldade daquele que ele amava. Então ele não estava lutando por isso. Ele poderia ter ficado com tudo, era direito dele. Aquele que vencia a batalha tinha direito a ficar com o despojo da batalha, né? Ficar com tudo aquilo que estava ali. Mas ele não quis, ele abriu mão. Assim, o que não é meu, eu não quero. Mas diferente de Ló, sua atitude não tinha nenhuma motivação financeira, né? Ele não tinha esse interesse. As guerras, as nossas batalhas não podem ser motivadas por coisas materiais, por motivos financeiros, nada disso, né? A gente tem que brigar para que seja cumprida a vontade do Senhor, lutar para fazer a vontade do Senhor e fazer com que a obra do Senhor aconteça. Essa é a nossa luta, né? A briga por coisas materiais é uma briga que não leva a lugar nenhum, só leva à ruína. E a principal razão também de Abraão se recusar a receber o espólio de guerra foi a sua preocupação em glorificar a Deus. Ele já tinha aprendido lá, quando ele falhou no Egito, em que ele, ao invés de confiar no Senhor, ele quis resolver aquele problema com as suas próprias forças, de que ele devia confiar no Senhor, somente no Senhor. Então ele não queria nenhum envolvimento com o rei de Sodoma e com a sua perversidade. Ele queria distância daquilo. Ele aprendeu com aquela situação lá no Egito. Ele não queria que o ímpio levasse o crédito das bênçãos que Deus havia lhe dado. Então ele não queria nenhuma correia de sandália. Um fiozinho de couro ele não queria. Leva tudo. Porque quem supre a minha necessidade é o Senhor. Quem supre a nossa necessidade é o Senhor. Então não faça nenhum negócio irregular, ilegal, tentando resolver o seu problema financeiro. Confie no Senhor, né? Devemos confiar sempre no Senhor e fazer a vontade dele. Aí nós vemos um encontro com outro rei. O que aconteceu? Com o rei de Sodoma, ele não quis se vincular a nada com relação àquele rei, né? Ele quis se afastar completamente daquele homem ímpio. Com relação ao rei de Salém foi completamente diferente. Abraão mostrou submissão e reconheceu a superioridade e legitimidade do sacerdócio de Melquisedeque. E por isso lhe deu o dízimo de todo o despojo que ele tinha ficado com ele da parte dele da guerra, né? Este é o primeiro registro de um sacerdote na Bíblia. Primeira vez que aparece um sacerdote na Bíblia é Melquisedeque. Nós não vamos entrar na discussão aqui de quem era Melquisedeque, uma discussão teológica que existe, que vários teólogos sugerem um nome ou outro, até reformadores ao longo da história sugerem um nome ou outro, mas o que a gente tem que falar é de o que representa Melquisedeque, né? Quem Melquisedeque simboliza. Ele é um modelo de Cristo. Era um sacerdote do Deus Altíssimo, nós vemos no verso 18. Seu nome significa rei de justiça. Meleque, rei,
Zedeque, justiça. Melequisedeque, Melquisedeque, rei de justiça. Além disso, ele era rei da cidade de Salém. Salém significa paz. Então, além de ser rei de justiça, ele é rei de paz. Quem é que você conhece que é rei de justiça e rei de paz, a não ser o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Então, nós vemos aí que ele aponta para a figura de Cristo. Ele é o modelo de Cristo. E Salém é a futura Jerusalém, né? Era a Jerusalém primitiva, né? Então, Melquisedeque tem toda essa representatividade. Melquisedeque abençoou Abraão dizendo o seguinte: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas suas mãos. Ou seja, Melquisedeque, sem diminuir o feito de Abraão, ele dá todo o crédito pelaquela vitória ao Deus Altíssimo. Foi Deus que fez com que Abraão alcançasse a sua vitória. É Deus quem nos capacita e que nos fortalece, que nos dá a condição de alcançar as nossas vitórias. Esse é um outro aprendizado importante que fica aqui. E um outro elemento importante, que faz referência também ao Messias, é que Melquisedeque trouxe para Abraão pão e vinho, que são elementos instituídos pelo Senhor, simbolizando o seu sacrifício, né? O sacrifício de Cristo. Então, nós vemos que todo esse encontro com Melquisedeque aponta para o Messias que viria através do povo que seria formado por meio de Abraão, por intermédio de Abraão. Então nós vemos aí como é que a história de Abraão aponta para o Messias. Nós vamos ver outros fatos na frente da história, até o próprio Cristo participando diretamente da história e conversando com Abraão. Então nós vemos aí como Jesus é o Senhor da história, é o Alfa e o Ômega, né? Era sacerdote muito antes do sacerdócio levítico, né? Então nós vemos aí essa importância toda. Então nós vemos que Melquisedeque, essa ordem sacerdotal de Melquisedeque, foi estabelecida antes mesmo do sacerdócio levítico, que seria instituído na descendência de Abraão. Então esse sacerdócio já apontava para o sacerdócio de Cristo. Então nós vemos aí que os textos seguintes da Bíblia que falam sobre Melquisedeque, tem outros dois textos que falam. O Salmo 110, vamos lá ler. O Salmo 110, no versículo 4, diz o seguinte: o Senhor jurou, esse é um salmo profético, né? Falando sobre o reino e o sacerdócio do Messias, é um salmo de Davi, e aí fala no verso 4 o seguinte: o Senhor jurou e não se arrependerá, tu és sacerdote, para sempre segundo a ordem de Melquisedeque. Está falando de Cristo aqui, que Cristo é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Então essa ordem de Melquisedeque é a ordem do sacerdócio de Cristo, né? Hebreus também fala a respeito desse sacerdócio. Hebreus 7, versículo 17, diz o seguinte: portanto se testifica, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Aqui, no capítulo 7, o autor de Hebreus estava falando a respeito do sacerdócio levítico de Cristo, e que esse sacerdócio, do sacerdócio de Cristo, que esse sacerdócio é superior ao sacerdócio levítico, porque ele não tem princípio nem fim, ele já existia muito antes da criação do mundo. Então isso é que é importante a gente ter aqui, que justamente Abraão reconheceu a superioridade e se submeteu
a esse sacerdote, entregou todo o dízimo a ele. Também é a primeira vez que aparece aqui a entrega de dízimo. Nós estamos vendo aqui nesse capítulo 14 de Gênesis uma série de novidades, né? De primeira vez que acontecem as coisas. Porque também está bem no princípio, né, da Bíblia. Então aparece vários elementos aqui, surgem pela primeira vez. Bom, então, meus irmãos, concluindo, cada passo da caminhada de Abraão com Deus, nós vemos o Senhor cumprindo as promessas feitas a ele e revelando aí dos motivos de fazer dele um povo separado, do qual viria o Messias, né, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então nós vemos que a cada passo da caminhada ele foi se revelando para Abraão. E é assim com a nossa caminhada na vida cristã também. Quanto mais nós caminhamos com Deus, mais ele se revela a nós, mais ele se mostra a nós, mais ele mostra o seu querer para a nossa vida, ele mostra o seu propósito para a nossa vida. Então, caminhar com Deus implica em conhecer, né? Nos dá a possibilidade e a alegria de conhecer o Senhor cada vez mais. O capítulo 14 de Gênesis apresenta algumas características marcantes da personalidade de Abraão também. Fala da sua compaixão e generosidade. Nós vimos como é que ele teve compaixão e generosidade pelo seu sobrinho, prontamente foi em socorro a ele. O seu sacrifício pessoal, ele não mandou as pessoas irem lá fazer, ele foi junto, comandando esse resgate do seu sobrinho. Ele teve uma ausência de ganância, ele não foi ganancioso, ele não queria nenhuma riqueza, nada material. O propósito dele foi por amor mesmo. E também nós vimos a sua fé, sua confiança no Senhor, sua humildade, dependência total com o Senhor. Esse é um outro exemplo maravilhoso para nós, né? Então, por todas essas coisas, ele foi considerado como amigo de Deus. Isaías 41:8, texto aqui para a gente fechar. Isaías 41, versículo 8, fala justamente isso. Mas tu, ó Israel, servo meu, tu Jacó, a quem elegi, descendente de Abraão, meu amigo. Então, Deus considerava Abraão seu amigo. Quer ser amigo de Deus? Faça como Abraão. Entregue tudo nas mãos do Senhor, dependa totalmente do Senhor, se humilhe diante do Senhor e cumpra a vontade do Senhor. E aí nós vamos ser considerados como amigos do Senhor. É isso que nós devemos buscar na nossa vida. Que tenhamos uma semana abençoada na presença do Senhor. Fiquem com Deus. Até a próxima.